Olá, estamos no Movimento, o podcast de cultura do Abril Abril. Agora também transmitido, e vou dar uma surpresa ao Rui Galveias, na Rádio Quântica. Passou a ser transmitido na Rádio Quântica. Hoje temos como convidados o Paulo Bragança, cantor e fadista, pode-se dizer assim? Não, fadista. Fadista. Cantor não. Porquê? Porque não? Porquê? Porque fadista envolve tudo isso. Ok. Não, nem quero nada, nem mais. É fadista. Fadista envolve um universo imenso do que é ser pessoa até. Sim. Por isso cantor não. Cantor é mais neutro, é marca branca. Não, se não fosse pessoa, o fadista não podia ser cantor. Ok. O ser cantor é a consequência, não é a causa. A causa é ser fadista. Depois temos aqui o João Gabriel Ribeiro, que é editor, jornalista, best boy, designer da Shifter. Sim, que é uma eu sou tudo. publicação. Ao contrário do Paulo, eu sou tudo. É tudo. Chamar. De tecnologia e de arte, e vai para mais de 10 anos. Sim, estamos agora no nosso 10º ano. A tecnologia é a nossa base, mas depois vamos um bocadinho por todo o lado. Portanto, acabamos por ir à arte, mas como vamos a outros temas, à sociedade, à política, não temos assim propriamente barreiras. Começamos na tecnologia, porque é lá que nascemos, e depois vamos para todo o lado, para onde o mundo nos levar, por assim dizer. Ok. E depois temos da famosa família Ribeiro, a Raquel Ribeiro. Não somos família. Não são família, mas só uma coincidência. Uma coincidência. O João é de Cuba do Alentejo, tu viveste em Cuba, no Mar das Caraíbas, e tens um romance sobre Cuba e África, em Angola, da geração que combateu os 400 mil cubanos. Não entram todos no teu romance, é uma lista telefónica. Os 400 mil cubanos que combateram em Angola, e tens uma investigação, estás a fazer uma investigação e a publicar uma investigação sobre a relação entre Cuba e África. Sim. Certo? Sim. Na verdade, o meu romance só tem uma pequena personagem que esteve em Angola. Na verdade, é mais sobre Cuba em geral e a Revolução. Mas a minha investigação, que estou a terminar agora, é sobre a relação entre Cuba e África, e Cuba e Angola em particular, os quase 500 mil de cubanos que estiveram em Angola durante 16 anos, a apoiar o MPLA na Guerra Civil. E, entretanto, começarei, a partir deste ano, um projeto que é uma continuação deste, que é, a partir da visão de Angola, como é que Angola vê esses anos com a presença dos cubanos na construção da sua nação, sobretudo nos anos 70 e 80. O teu pai era retornado de Angola. O meu pai era retornado Essa de Angola. Tua investigação, esse teu amor sobre Cuba é compartilhado familiarmente? Não, pelo contrário. Aliás, eu acho que acabei por ir para Cuba para não me debruçar sobre Angola, e depois, quando cheguei a Cuba, é que percebi que havia Angola, e em Cuba é que me vi confrontada, de certa forma, com uma série de questões da história de Angola, e que obviamente envolvia os cubanos, mas também envolvia todo aquele período da descolonização e da independência de Angola, na qual os cubanos têm um papel fundamental, mas que também mexe muito com sensibilidades e com a história de Portugal, não só pela questão da descolonização em si, mas também por causa dos retornados e mesmo das divisões políticas e as tensões políticas durante o PREC, etc. E, portanto, de certa forma, esse meu amor por Cuba não é partilhado a nível familiar. Pelo contrário, há ali umas grandes tensões, umas grandes disputas, digamos assim, que cobrem esse período. Há uma certa disputa no tempo e uma certa alteração. Pô, o Bragança tem agora, não é de agora, mas o Adriano 80. E vi numa entrevista que disse que hoje o Adriano era mais atual que nos anos 80. Mas o Adriano tem aquela tristeza enorme, não é? Aquela luta, mas aquela tristeza enorme. Acha que hoje somos muito tristes, e isso se coaduna o Adriano com os dias de hoje, relativamente à tristeza de Adriano? Sim. Nem tão pouco, mais ou menos. Sim. Falar de tristeza hoje é vergonha, as pessoas ficam todas é tabu, não se pode. A pessoa é quase cancelada, não é? Não se pode estar. Eu já aconteceu estar num bar, estar assim, estou aqui, e perguntaram se eu precisava de uma ambulância. É trágico, isso é que é trágico, não é? Por isso a tristeza de Adriano é sublime, não é uma tristeza vulgar dos dias de hoje porque partiu o telemóvel. Não.
Mas quando o Adriano cantava tinha 10, 11, 12... Sim, teria 12. Não Onde é que conhecia, foi essa gostaria, mas paixão? sido muito, desde sempre. Eu nem tinha consciência, porque isso eram coisas que havia em casa e que se tocava em casa e ouvia, e eu muitas vezes nem sabia se era quem, não é? Depois tomei consciência. O seu pai tocava guitarra Sim, portuguesa? toca guitarra portuguesa. E O seu meu irmão. Houve sempre muito fado, mas houve sempre muita música em casa. E olha, a partir daí vem sempre essa. E ele, meu pai toca mais Coimbra do que Lisboa. Se bem que eu não considero a Adriana Correia de Oliveira de Coimbra. A parte dele em Fados de Coimbra, eu tive a obra dele em Fados de Coimbra, as canções de intervenção. E as canções populares? Exatamente, que é o último disco dele, que é fabuloso, não é? Daí que é mais vasto, é maior do que tudo isso, não é assim uma caixinha que se põe Adriano. Mas é o Adriano, até porque morreu relativamente jovem, Pois é. É um bocadinho algo esquecido, não é? Talvez seja por isso, eu não vejo mais nada. Há aí umas questões com o PCP políticas, mas isso, a fim de contas, não sei se somaria muito à questão. A própria pessoa, que quanto a mim tinha um problema de saúde, não é? Mas a sua condição enquanto pessoa, o desgosto, a tristeza que tinha com coisas que viveu e que eu sei que a família contou-me, terá acelerado todo desaparecer, morrer, vontade de morrer. O que eu entendo que é muito possível, aliás, é completamente possível. Uma espécie de morrer de tristeza. É, eu considero que se morre de tristeza, de desgosto e de desalento. Então agora vamos para a inteligência artificial e para a tecnologia, não é? Havia uma botada do militar que dizia que as armas deviam ser inteligentes porque os militares muitas vezes não eram. Isso corresponde a alguma coisa? Bem, aí temos que começar porque é a definição de inteligência, não é? E puxando para essa área específica da inteligência artificial, começar logo por disputar o conceito de que a inteligência artificial é inteligente, porque pronto, não é. Vamos já começar por desmistificar essa parte. Não é e nunca será? Se será ou não podemos. Mas artificial já desfaz o número todo, não é? A palavra artificial já desfaz o número, não é? Sim, há um pensador e um crítico de tecnologia que tem uma frase muito interessante que ele diz que o maior mito da inteligência artificial foi convencer-nos de que existia. E é um bocadinho isto, não é? Isto é o Baudelaire sobre o Lucifer, sobre o diabo, não é? E o género de Lanier depois faz essa apropriação para a inteligência artificial, porque... bem, eu sei que o imaginário das pessoas nesta altura está muito dominado pelo ChatGPT, que é aquela coisa que produz texto a metro. Como? Que... Não sabia disso. É, mas sobre música não acerta nada. Ele vai aprender. Ainda bem. Não, aqui... Sobre música não acerta nada, que já experimentei e não acerta nada. Sim, sobre sim, música sim. eu sou PCP, vando ao Adriano, porque lhe perguntei ao chat quem eram os intelectuais próximos do PCP. Ele disse que era o Manuel Alegre, que era deputado várias vezes pelo PCP, e o Boaventura Sousa Santos, que fazia todas as campanhas do PCP. Portanto, sobre essa matéria... Sim, exatamente. Isso tem um bocadinho a ver com a forma como os modelos são dados à origem, como funcionam, como existem, não é? Portanto, não é causa, é consequência. Desculpa interromper. É como funciona, não é causa, não é? É de algum lado, não é? É por desenho, sim, é por desenho. O desenho do modelo faz com que ele tenha essas limitações. Vai funcionar de determinada maneira. Exatamente. E com determinadas limitações e com... Eu não diria limitações, diria contingências, porque não são limitações, são coisas que funcionam assim, mas... Sim, tem um viés, porque ele vai buscar, tu dizes que vai buscar a várias bases, não é? a várias coisas aquilo, e tem um viés, e vai com um processo de autoeducação, vai alterando as respostas em função do tempo e de... Sim, assim, eu estou a tentar não entrar muito a fundo para isto não se tornar demasiado complexo. Para não se tornar demasiado complexo. Bisturi ali, eu é que sei aquilo. Exatamente, mas basicamente, para imaginarmos como é que estes algoritmos funcionam, vamos imaginar como é que eles treinam. Imaginem que temos uma folha de papel toda escrita, com texto aleatório, e o que ele faz é tapar 15% do texto e a máquina vai adivinhar e depois destapa, não é? E vê se acertou ou se não acertou. Portanto, o que ele desenvolve no fundo é uma capacidade de saber qual é a palavra mais provável de surgir a seguir, dada uma determinada palavra anterior, digamos assim. Ai, não é? que confusão. Portanto, isto não é nada de inteligente, é tudo probabilístico, por assim dizer. Há uma mudança muito grande, porque isso é, tu vês dois momentos, por exemplo, para dar dois momentos. Quando o Deep Blue venceu o Kasparov, ou quando aquele computador da Google venceu os jogadores de Go, digamos, a primeira calculou as probabilidades todas, e a outra teve que ter um pensamento estratégico, porque as hipóteses no Go são muito mais
Sim, eu gosto de dizer uma coisa, porque é engraçado que isto tem um bocadinho a ver. A física quântica tem aquela ideia de como a forma como medimos um objeto vai alterar aquilo que nós abstraímos do objeto, não é? Ou seja, se nós quisermos dizer que ele teve que ser inteligente para jogar, sim, podemos assumir que foi inteligente para jogar. Porque no fundo, nós se quisermos, nós podemos transformar todo o nosso mundo numa equação probabilística, não é? Tudo tem um determinado número de probabilidade. Agora, nós não funcionamos assim, a nossa inteligência não funciona assim, embora possa ter alguma parte de probabilidade. Eu costumo dar este exemplo. Para nós, se tivermos um livro, é muito difícil nós, acabando de ler o livro, saber qual é a palavra que foi mais repetida naquele livro. Não sabemos. Exato, mas conseguimos abstrair qual é o sentido geral do livro. A máquina não consegue abstrair qual é o sentido geral, mas consegue dizer-nos com certeza qual é a palavra mais provável. Portanto, se isto é inteligência ou não, é uma conversa em disputa. Na minha opinião, e também é o que eu tento fazer no meu trabalho, é um bocadinho expandir a noção do que é inteligência. Eu recentemente entrevistei um neurocientista, o Joe Patton, diretor das neurociências ali na Champalimau, e ele tinha uma frase muito interessante que ele dizia: inteligência artificial é o que a inteligência artificial não é? Vamos estar sempre nesta lógica de perseguir a inteligência artificial, porque nós nem sabemos o que é inteligência artificial. Até a própria palavra delimita todo esse conceito, não é? Sim. A própria palavra, a palavra em si. Ao ser tão ampla e tão ambígua, não é? Inteligência vem de intelligere, que é escolher dentro. Artificial, que isso limita, vai apertar. Realmente é por aí. Ok, estou a ver que aqui ninguém acredita na singularidade tecnológica, portanto, aquele momento que supostamente as máquinas começam a pensar. Isso é possível. Não se trata de acreditar ou não. Ou seja, o que eu acho que é importante vermos aqui é a forma como a relação entre desenvolvimento tecnológico, investigação e o capitalismo influencia a nossa percepção sobre tudo isto. Porque vamos ser aqui francos. O ChatGPT é baseado numa tecnologia que foi inventada pela Google em 2017 e, portanto, a Google está a perder no seu próprio jogo. Não é muito credível. A Google simplesmente não encontrou um modelo de negócio para que possa lançar aquela tecnologia que já tem desde 2017 e que desde 2017 já é usada no tradutor, nas pesquisas, em tudo isso. O que aconteceu foi que a OpenAI criou um brinquedo e, como nós sabemos nos dias de hoje, não é? É um bocadinho como a ideia de não podemos estar tristes. Existe a ideia contrária do que temos de estar sempre alegres e a produzir qualquer coisa para a internet, e quanto mais engraçado, melhor. E portanto, neste cozinhado, o ChatGPT tem feito as delícias das pessoas com a maior parte dos usos que são completamente, eu diria, disparatados, talvez. Não são usos críticos e usos que possam ter alguma credibilidade, porque nesse tipo de uso até a própria empresa avisa quem faz login: não usem isto para usos importantes, rigorosos, ou que a informação tenha que estar assegurada, porque isso não foi feito sequer para isso. E é importante também fazer outros parênteses e dizer que esta tecnologia, que hoje está disponível para toda a gente, está em acesso exclusivo da Microsoft desde 2020 e, portanto, já há startups que trabalham sobre esta tecnologia. Isto não é uma coisa que tenha surgido do nada. O que surgiu do nada foi só esta aplicação, que até é uma aplicação relativamente simples e que ainda tem outro pormenor, só para tornar isto um bocadinho mais, para forçar a nota do desalento, que soube-se que a parte que distingue o GPT, que é o modelo de inteligência artificial em si, do ChatGPT, que é a aplicação, foi treinada com trabalho de mão de obra barata na Nigéria, outsourced na Nigéria, a 2 euros a hora, e que estiveram ali a dizer ao bot se estava a dizer certo, se estava a dizer errado, para ele poder E agora está a ser treinada connosco, que não recebemos. Exatamente. Não recebemos. Cuba, desse ponto de vista, está dentro desta lógica ou está fora dessa lógica, deste capitalismo cognitivo? Bem, não sei muito bem como é que está a Cuba do ponto de vista da investigação científica. Sei que até está bastante bem em algumas áreas, nomeadamente na biotecnologia, etc., na farmacêutica. De vida. Está fora desse não, eu acho que há aqui mundial, uma coisa. Eu acho que há aqui uma coisa que até pode ligar a Cuba e que tem a ver com que, na verdade, esta questão da tristeza e de estar alegres, não é? Tipo, aquilo que é inteligência de dados e quantificável, e aquilo que é outro tipo de inteligência que não pode ser mensurável através de número de palavras ou de caracteres ou data collection, não é? Não sei muito bem como é que isto se dirá. É aquilo que está em tensão hoje, por exemplo, na investigação, mesmo nas humanidades, não é? Tipo, há uma invasão das humanidades
da literatura, das línguas, etc., do estudo das humanidades, da história, por estes mecanismos Aliás, eu falo disto, por exemplo, a minha universidade onde eu trabalhava em Edimburgo tinha um novo instituto chamado Futures, e aquilo era só sobre o novo futuro dos dados, das ciências dos dados, etc. E então depois aquilo tinha imenso dinheiro e depois eles normalmente, eu já vou responder à tua pergunta, espera, eu vou fazer uma ligação. Tinha imenso dinheiro e depois eles vinham ter connosco, nós éramos da Faculdade de Letras e Línguas e História, etc. E diziam-nos, mas vocês também têm de propor, porque aquilo tem imenso dinheiro e nós podemos fazer imensas investigações. E eu ficava assim, mas a minha investigação é entrevistar pessoas em Cuba sobre a sua experiência de guerra em Angola, quer dizer, que data é que eu vou coletar aqui, não é? São quantos homens, quantas mulheres, quer dizer, é uma data sociológica, é uma data emocional, isso é não é? Não é E portanto, como é que essas coisas têm a ver com, lá está, com as experiências das pessoas, com estar feliz ou estar triste, com experiências de guerra, com trauma, com memória, com nostalgia, com períodos do tempo da história em que nós estávamos envolvidos politicamente e depois com os ressentimentos, etc. Todas estas coisas que têm a ver com o cérebro e as emoções, digamos assim, como é aquilo, exato, com o ser, com a não é? humanidade, é isso, Não é? No fundo, se nós puséssemos no chat GPT quem é o Paulo Bragança, ele provavelmente diria, o chat, não sei se é um homem ou uma mulher, diria cantor, e aí o Paulo Bragança diria, não, fadista, né? Fadista. Pronto, mas a questão é o que é que isto tem a ver com Cuba? Também é assim uma, enfim, o que é que isto tem a ver com Cuba? Tem a ver com o facto de obviamente há investigação científica em Cuba, muita dela de ponta, não é? E sobretudo, como eu estava há pouco a dizer, na área da biotecnologia mas eles têm uns programas bastante interessantes. Aliás, até recentemente participei num encontro que tinha a ver com umas estratégias do Ministério da Educação cubano para fazer pontos com instituições fora de Cuba. Sim. É uma maneira também de quebrar o embargo e de furar maneiras de estabelecer parcerias com universidades europeias, furando o bloqueio, e eles têm uma maneira, não gostaria muito de usar esta palavra holística, mas um bocadinho mais de cruzamento interdisciplinar, digamos assim, daquilo que é coletação de dados, é evidente, a gente tem vivemos numa... Sempre se fez também. Exatamente, não é? Tipo, sempre de coleta de dados, de inteligência artificial ou não, mas também daquilo que eles chamam o viver bem, não é? O bom viver, digamos assim. E que tem a ver precisamente com aquilo que às vezes não é mensurável, exatamente, aquilo que não é mensurável no nosso bem-estar e no nosso dia-a-dia. Paulo Bragança veio do direito para o fado, não é? À procura de qualquer coisa que não fosse mensurável, não é? Eu nem acabei, odiei. Sim, mas frequentou direito, frequentou ciência política e frequentou filosofia. Isso era o que eu devia ter feito logo. Sim, mas os filosofia mais altos se levantaram, que é o pai e a tradição. Maldita. E a filosofia, o que é que lhe interessava na filosofia? Permite as perguntas todas, por isso estamos aqui agora. Permite tudo. Não, mas não era por nada, não é? Por ser no fundo. É uma inquietação das coisas, não é? Sim. E o direito é muito rigoroso. Então foi a pedir um dia. Eu fiquei muito triste no dia que me disseram que isto é madeira, mas se me provarem que é ferro, passa a ser ferro. Mas isto era literal. A partir daí fechou. Mas isto foi dito no professor assim, tácito. O que quer dizer, não é interpretação, aqui é. Nós vamos dizer que é assim, para determinado facto, nós vamos julgar assim. Uma correlação de forças. Pronto, então a partir daí deixa de ser. Aliás, não há direito nenhum. O direito é o direito de estar vivo. O direito é todo manipulado. Daí que o direito eu não gostei, nunca não gostei, não podia. Foi um erro crasso da minha parte ter-me submetido à autoridade patronal para ter feito aquilo. Não, mas fui rebelde, fugi logo. Não é? Quando fiz a aula magna, a ação académica para fazer aquela queima das fitas, que eu não queria, nem sabia o que é que ia fazer. Mas nunca mais voltei a nenhuma aula. Sem pena alguma. E se podia-se rebater aquilo, rebatia. Vou rebatendo como posso. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Mas, no entanto, deixou uma série de tempo, deixou de cantar, não é? Desapareceu. Pois aí já foi maior. A desalento foi maior. Uma série de coisas que sucedem na vida pessoal é que eu vou embora, mas também não sabia um dia. Eu quando cheguei à Irlanda não sabia se ia ficar 12 anos, nem pensar, não tinha a mínima ideia.
Mas lá cantei. Durante 6 anos não cantei. Eu só cantei a partir de que um dia estava a trabalhar no WCT Council, o único trabalho que tive na vida 9 to 5, a pôr chão, azulejos, que me ensinaram a fazer isso. Eu nunca pensei que fizesse com estas mãos, mas era um orgulho de segunda-feira começar uma casa de banho, uma cozinha, e à sexta-feira tinha que a ter pronta, até fico arrepiado, e eu que sempre ouvi que as minhas mãos não serviam para nada, e ter aquilo tudo impecável. E fui trabalhar para a casa de uma senhora, 30 e tal anos, uma menina. E eu, conforme entrei na casa dela, vi que ela devia ser ligada às artes por causa da disposição das coisas. Geralmente as casas onde eu trabalhei pessoas de habitação social. E a Irlanda foi o primeiro país a ter habitação social. Ainda hoje existem. Eles têm um conceito sobre essas coisas. Cuidado. E eu vi que ela, a orla, tinha qualquer... Enfim, devia estar ligada lá, qualquer... Mas eu sou um trabalhador. Não estou ali para mais nada. Vou lá. Ela bate-me à porta, entra na casa de banho e perguntou-me se eu gostava de filme. Cinema? Eu disse que sim, mas para mim eu pensava... Não me apetece nada falar de cinema agora, não é? Eu estava preocupado em fazer o trabalho, tinha que ter pronto, porque aquilo tem um relatório médico, geralmente pessoas que, por exemplo, não podem já subir para a banheira, tem que ter um poliban, enfim, tem que ter aquilo, um walk-in, enfim. E eu não tinha tempo a perder, eu não era aquilo o meu métier, eu estava sempre aflito e a errar, não é? Aquilo é muito complicado. E depois ela ficou assim a olhar para mim e disse-me: tu podias ser o protagonista do nosso filme. Assim, eu nunca tinha tido o meu nome na Irlanda, nunca tinha ido ao Google, nunca. E Pá, eu exaltei, não é? É aquele filme que faz de palhaço, sim, não é? Sim, e eu exaltei, fiquei, mas como é que é isto, não é? Assim, de repente eu estou aqui cheio de batuma, de um prato todo macaco, todo cagado, cheio de sujos de trabalho, não é? Um operário, que ok, perfeitamente, o trabalho do operário é tão válido como o do cientista. Absolutamente. Mas foi assim. E a partir daí porque eu não queria nada, música, não queria nada. Nunca tinha estado num pub, naqueles fabulosos pubs, 3 andares, 4 andares, música, muitas horas por dia. Todas as bandas, não nascem tantas bandas que nós hoje conhecemos mundialmente. Tinha uma Dublin completamente diferente. A Dublin que eu tinha era totalmente diferente da que eu vi depois. E tive 6 anos assim. Só depois, então é que... Aí pronto, aí fiz o filme. Para o outro dia estava lá a equipa toda. Eles já tinham ido ao Google, que eu não tinha ido, eu não sabia o que é que eles iam ver. E tinham encontrado no Google? E encontraram entrevistas que eu tinha dado, encontraram os temas, encontraram canções, encontraram o disco do One Idol, lá acabou com o David Byrne, enfim, encontrei. Não era propriamente anónimo, não é? Tinha feito alguma coisa. E ficaram muito contentes e eu fiz. E foi ótimo, foi muito bom. A partir daí a Dublin mudou. Também depois perco aquele trabalho por causa da também não era para levar, era uma questão de sobrevivência. Mas que eu gostava, nunca dormi tão bem na vida. Levantar-me para aquele trabalho, isso aí é fantástico. Pá. Chegava à casa, eu queria comer e dormir. E era fabuloso. Isso é verdade. E depois então perdi o trabalho por causa em 2008, da Celtic Tiger vai abaixo, não muito bem, mas depois lá de repente. E então o governo irlandês disse que quem quisesse voltar para a universidade, que tinha tudo aberto, não havia pagamentos, enfim, era tudo facilitado. E fui. E foi aí que foi a filosofia e continuei. E depois comecei a cantar e fiz o National Concert Hall lá em Dublin, enfim, foi totalmente diferente. Gostou muito de vir embora. Muito. Vim embora porque o Fernando Ribeiro dos Municipal convidou-me para fazer aquela coisa de um 755 numa canção. E eu nessa altura estava num dilema que a National University of Ireland e convidou-me para fazer uma licenciatura de novo, porque português não havia naquela universidade, o que me incomodava solenemente. Porquê, não é? Se havia tantas, porque não havia português, havia lá uma coisa aqui com o Instituto de Camões. E convidaram-me para fazer português, catalão e romeno. Porque eu domino as três línguas. Sim. Arranjou um dicionário de romeno-português, o único que havia. Exatamente. E esteve na Roménia com os ciganos, não é? Também estive nesse intervalo. Entretanto, a partir daí foi pesado, se ficava a fazer aquilo porque ia gostar muito daquilo, ia adorar mesmo. Tive muita pena, mas esta parte pesou mais. Okay. Para o melhor e para o pior. Voltou à música. João, apesar da inteligência não ser inteligência, coloca-nos alguns desafios novos, alguns éticos e filosóficos que eu sei que acha graça. Por exemplo, há um dilema que é um dilema célebre, que é: agora vamos ter carros autónomos. Portanto, carros supostamente que utilizam a inteligência artificial para reagir perante as situações. Nós temos 3 pessoas dentro do carro e temos uma pessoa fora.
se o carro estiver num desastre em que salva uma ou salvam as três, quem é que deve ser salvo? É porque há aqui um problema, que é, as três sabiam que iam num carro autónomo, o gajo de fora não tinha nada a ver com aquela história. E segundo as leis da Asimov, as máquinas não podem não ser programadas para prejudicar os humanos. Como é que, perante esta situação, que acho que tem um nome qualquer do dilema da agulha... Mas sim. Não, eu acho que eu aí vou ter que fintar a pergunta, não é? Para não ser eu a matar ninguém. E dizer que isso é uma coisa muito importante de falar quando falamos de inteligência artificial, porque nós chegamos a um ponto em que falamos de inteligência artificial e das várias aplicações quase como se tivessem vida própria, como se tivessem agência própria, não é? Portanto, à partida eu não sei qual é a decisão que o carro vai tomar, mas sei que a empresa responsável por esse carro tem que ser responsabilizada. Eu acho que isso é um ponto que nós temos de começar por sublinhar, porque muitas vezes, mesmo por exemplo o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que fez o ChatGPT, ele muitas vezes, há uma crítica muito interessante de uma linguista que diz que os CEOs das empresas que criam modelos de inteligência artificial os tratam como se fossem crianças, mas não são crianças, não é? Não são crianças que tiveram ideias e que... Ou seja, que eles não sejam responsáveis, por exemplo, pelos dados em que treinam os algoritmos, é uma responsabilidade deles. E, portanto, toda esta simplificação que nós acabamos por fazer, que quase que atribui uma agência, um desejo, uma responsabilidade à máquina, já é em si uma conquista destas empresas que nos metem, não é? A não avaliar... Mas não pode ser de forma alguma, não é? Tem que ser combatida, tem que ser debatida, porque nós, não é, já estamos a avaliar o que é que a máquina pode fazer, como se a máquina tivesse alguma culpa, responsabilidade, algum tipo de vontade própria. Nós já estamos a discutir se a máquina é sujeito de direito, quando nós estamos a discutir se a grande corporação capitalista é sujeito de direito. Sim, se cumpriu os direitos e os deveres que era sujeito. E isso é que eu acho que é muito interessante de nós pensarmos, e por isso é que eu sei que sou um bocadinho chato a falar sobre isto, e às vezes parece que se não estou nada entusiasmado com a inteligência artificial, isso é uma coisa completamente errada. Eu estou muito interessado, eu já integro a inteligência artificial no meu processo de trabalho como jornalista há alguns anos. Eu não transcrevo entrevistas, aquilo transcreve por mim, é espetacular. Uma doutrina divide-se sobre essa história. Eu mais trabalho a mudar o texto do que se começar a cortar a transcrição. Aqui há 2-3 anos atrás dava, hoje em dia com alguns algoritmos, por exemplo o da OpenAI, o Whispers da OpenAI, que é um dos poucos algoritmos em open source, traduzem 27 línguas pelo menos, e muito bem, muito rápido. O Descript também é muito interessante, mas há outro tipo de tarefas. Eu próprio uso o ChatGPT às vezes para alguma, por exemplo, se quiser gerar exemplos, é interessante para gerar exemplos ter ali um modelo de probabilidades, porque ele me vai dar exemplos que são prováveis das pessoas entenderem, explicar de coisas simples. Agora não chega ali, copiou aquilo e passa para o meu texto. Claro. Aquilo tem coisas muito interessantes, porque eu estive lá a experimentar, tive uma discussão sobre Deus Nosso Senhor e sobre os gatos azuis que voam, e ele insistia comigo que Deus Nosso Senhor não pode ser provado fisicamente, mas pode existir. E os gatos azuis que voam não pode existir porque não está aprovado fisicamente. Mas depois tinha umas coisas bastante... Eu perguntei-lhe quem é que ganhava a guerra da Ucrânia e ele respondeu-me que não era ético fazer perguntas sobre a guerra da Ucrânia. Isso já está bem manipulado. Não era ético e que devia haver era a paz. Mas ali há umas coisas muito... Não, sim, era aí que eu queria chegar, e por isso é que eu estava a dizer que sou sempre um bocadinho chato a falar sobre isto. Estava só a fazer o parênteses a dizer eu adoro a inteligência artificial, se não adorasse não dedicava a minha vida a investigar sobre isso, não é? Mas as questões para trás são muito interessantes, e há uma coisa que eu ponho sempre em cima da mesa, que é os dados em que aquilo foi treinado. E quando nós olhamos para o corpo de dados, aquilo foi treinado com 60% de dados provenientes de uma ONG que se chama Common Crawl, que basicamente surfa na internet a recolher texto, dados e metadados, portanto todo o texto que encontra na internet. Depois um segundo parâmetro que se chama WebText 2, que basicamente seleciona todos os links que são publicados no Reddit e tem mais de 3 likes, portanto estamos a ver aqui todas as teorias da conspiração, o critério de qualidade que está aqui por trás. Depois a base factual vem da Wikipédia, e depois temos dois corpos de texto, que é o Books 1 e o Books 2. O Books 1 não sabe de onde é que... Aliás, não sabe de onde é que vêm os livros. Porquê? Por causa das questões de direitos de autor. Eles não querem dizer onde é que foram buscar os livros, não é? Mas calcula-se que um deles possa ser os livros que estão em domínio público e o outro possa ser o LibGen ou uma dessas livrarias piratas que existem. Mas isto é logo, não é? Desmancha logo um bocadinho a nossa ideia de... Mas depois tem um processo de learning, não é? Tem um processo de autoaprendizagem. Mas a aprendizagem é apenas probabilística. A Emily Bender e a Timnit Gebru, que é a tal linguista de que eu falava, e o meticista que passou pela Google e foi despedida
vá-se lá saber porquê, não é? Escreveram um paper muito interessante em que chamam estes modelos de inteligência artificial, e já agora fica esta nota, porque existem vários modelos, aquilo que estamos a falar são os Large Language Models, e elas chamam-lhe papagaios estocásticos. Pronto. É um bom nome. E este Papagaios nome, Dava um- estocásticos. Pronto. Desculpa, ok. dava o nome de uma banda de rock. Não sei se o Rui quer papagaios estocásticos. Sim ou não? Rui? Dava. Dava perfeitamente, olha, Não, uma boa ele coisa. diz que não, mas ele é do Roy. Estocásticos. Uma coisa indie assim, mas é precisamente por esta ideia de que Indie. precisamente por esta ideia de que eles nunca vão dizer nada de novo, nunca vão tirar nenhuma conclusão nova, nunca vão fazer nada disso, porque as relações que existem entre o texto são puramente probabilísticas e Mas tu não dizes isso. Tu dizes que, por exemplo, na meteorologia, se calhar eles podem avançar o nosso domínio científico, que são áreas exatamente, de pouca criatividade. mas isso é uma área altamente probabilística. E se nós pensarmos o que é a meteorologia, os computadores foram inventados basicamente para resolver o problema da meteorologia, porque a meteorologia no princípio era feita em tabelas enormes e chegámos a um ponto em que os humanos não tinham capacidade de condensar essas tabelas de uma forma que percebessem, não é? E o que estes modelos são, eu costumo fazer essa imaginação, é como se fossem tabelas enormes em que estabelecem relações de probabilidade entre várias palavras. Isto para nós é um bocadinho difícil de imaginar, porque nenhum de nós consegue imaginar uma tabela com 100 mil milhões de células, não é? Ou outra visualização que eu costumo dar, e esta visualização ainda é um bocadinho mais difícil, um bocadinho mais nerd da matemática, é se nós pensarmos num gráfico com 3 eixos, ou seja, um gráfico tridimensional, pensarmos que a partir daquele gráfico temos que meter ali 100 mil milhões de pontos e todos esses pontos informam a relação entre as palavras, não é? A distância entre um ponto e outro é a probabilidade da palavra. Eu já estou a deitar fumo. Por isso é que nós, como nós vamos para domínios de complexidade que para nós são muito difíceis de perceber, não é? Nós acabamos por fazer uma inferência do que é a inteligência. O outro neurocientista da Fundação tem um exemplo muito interessante de que ele diz que existem duas coisas. Existem os simuladores e os emuladores. Os emuladores têm o mesmo resultado, mas não simulam os processos. E é isto que estamos aqui. Nós temos o mesmo resultado, um resultado aparentemente parecido, mas não temos o mesmo processo. E se nós começarmos a pensar, por exemplo, todos aqui escrevemos e, portanto, todos aqui temos esta ideia clara de nós usamos as nossas sensações para informar o nosso texto, não é? Exato. Nós podemos escrever sobre um som, escrever sobre um sabor, escrever sobre uma memória. Isto são tudo coisas que não existem a priori, não é? Sim, se existirem não tem piada, não é? Se for uma físicas, se for uma metáfora, se vamos buscar uma sensação física para criar uma metáfora, se vamos buscar uma que já existe, não tem tanta graça como criar uma nova. O mesmo do jornalismo, não é? O jornalismo existe para nos indicar o que é original, o que é fora do padrão, não é? Para dizer o que é o padrão. Quanto tempo é que tu não estás no jornalismo? Não, eu estou todos os dias. Essa A foi diferença é, eu estou todos os dias. Eu criei foi o meu espaço para estar no jornalismo, Essa para foi poder boa. estar. Mas eu percebo essa provocação, e ainda hoje li uma provocação muito interessante de um designer chamado Silvio Lorusso, que ele dizia: o problema não é que as máquinas escrevam textos parecidos com os humanos, é que os humanos escrevam textos parecidos com as máquinas. Sim. Eu acho que este, para mim, é assim o falta de resumo. originalidade de tudo, não é? É resumo Daquela da, originalidade. o resumo desta discussão é sobre isso. E mesmo quando falamos, por exemplo, não no texto, porque pronto, o texto se calhar é mais. Vocês é uma podem se sensibilidade. interromper e Sim, andar estejam à a vontade. discutir o... É uma sensibilidade maior, mas eu penso, por exemplo, na parte das imagens e na parte da arte visual, não é? É muito interessante quando as pessoas pensam que pode um algoritmo tornar-se artista, porque estão a fazer uma sobrevalorização da técnica, não é? E o que é a técnica num Mas neste artista? momento é possível vender por milhões de dólares uma coisa que é digital, Pois. simplesmente porque tem Os um NFTs. certificado de NFT, Os de blockchain. NFTs, pois, não é? isso é uma Quer coisa dizer, também. Também é uma questão possível. de capitalismo. Por acaso esta semana vi uma coisa muito interessante do fotógrafo, eu não sei se ele é britânico ou norte-americano, mas que trabalha muito na Colômbia sobre as Farc e o conflito, chamado Stephen Ferry, e ele, como trabalhou muito tempo na Colômbia, tem fotografias dele, não é, da sua autoria, nas comunas, nos bairros, na selva, com os guerrilheiros, etc. E portanto assim criou uma espécie de imagem, digamos assim, que até vende para os mídias internacional, para o New York Times, etc. E pelos vistos ele usou uma dessas máquinas para gerar automaticamente imagens, dando-lhe certos padrões, nomeadamente portanto ele mostra no seu Instagram a sua primeira imagem, que é uma imagem dele, e depois as outras seguintes, em que
que são geradas por computador, por inteligência artificial, e em que ele dá o exemplo de, sei lá, uma terra qualquer na Colômbia. E as imagens, primeiro, enfim, ainda não são obviamente perfeitas e, portanto, percebe-se perfeitamente que são manipuladas e, portanto, que não são uma imagem que um humano tirou. Fotógrafo. Mas a análise dele era muito interessante porque as imagens estavam pejadas, entre aspas, de preconceitos relativamente àquelas pessoas. Portanto, todas as imagens eram imagens de pobreza, as pessoas tinham... Estereótipos. Exatamente, as pessoas tinham muito mau aspecto, parecia que tinham E saído de uma estavam com duas, guerra. como é que se chama? As duas maracas. Não, Eles estavam com duas não maracas era e nesse tinham bigode. sentido, não, era mesmo no sentido de, Sim. por exemplo, se ele Sim. tivesse posto a palavra favela, a ideia era sempre pobreza, tráfico de droga, criminalidade, etc. Quando ele podia ter feito, obviamente, uma fotografia na favela de um aniversário, de lindíssima, pessoas exatamente. felizes, etc. Portanto, a ideia, portanto, no fundo ele usava, a discussão era precisamente sobre os preconceitos, digamos assim, que a máquina tem a priori Mas não é, relativamente a à máquina produção. não tem, ela vai buscar esses Sim, dados não, a dele. máquina não, exatamente. A informação à qual a máquina Eu vai acho que a buscar. Amazon usou um programa desse de inteligência artificial para selecionar candidatos à Amazon e tinha um viés racista e machista. Eram sobretudo brancos e aquilo não tinha nada a ver com a máquina. A máquina, coitada, não tinha a ver com o programa. A informação que a máquina adquiriu. Na verdade, eu calculo que até empresas em Portugal já usem algoritmos para fazer seleção de candidaturas. Não quero ser aqui polémico, mas e é isso que é muito engraçado para mim, é porque de repente parece que a inteligência artificial surgiu. E na verdade... Então é má aplicação, desculpa, só Não, os outros é má aplicação da inteligência artificial, praticamente é mal aplicada? Não, é assim... Mal usada? Mal aplicada, é difícil nós definirmos isso de uma forma assim tão, não é, perentória sobre se é Qual mal, é o uso? Se é nós, por exemplo, nesse paper nos papagaios estocásticos há uma ressalva que elas fazem muito interessante, que é, por exemplo, os modelos para reconhecimento de discurso, que são muito interessantes para pessoas que não conseguem ouvir poderem ter acesso. E esse tipo de modelos são muito interessantes já hoje, não é? E com mesmo com alguns preconceitos que possam ter, se permitem a pessoas que não ouvem ter acesso a coisas, a estímulos, é muito interessante isso. Como é que isso funciona? É speech recognition, é como os modelos de transcrição de entrevista, não é? Sim. Só que passa para escrito uma coisa... Sim, um estímulo auditivo. E portanto, essa utilização é uma utilização interessante. E existem utilizações, por exemplo, essa do fotógrafo também é uma utilização interessante. Sim, porque ele foi uma questão didática, não é? Exatamente. Que usa para fazer uma experiência, Exato. não é? E isso também me leva para outra coisa, que é esse tipo de experiência ganha significado através da intermediação humana. Nós, quando pensamos na arte feita por inteligência artificial, pensamos o quê? Um computador que está a imprimir coisas sozinho? Eu não consigo sinceramente imaginar um computador que cria uma conta no Twitter e publica sozinho. O que é? Eu não consigo mesmo, se me explicarem o que é. Porque, ou seja, se for um humano a tirar partido da inteligência artificial para criar arte, bem, isso já existe hoje em dia. E, por exemplo, o Photoshop também revolucionou tanta e tanta coisa, não é? E ninguém ficou sem emprego. E o que eu acho que nós temos que refletir, e eu gosto muito da inteligência artificial, um bocadinho como o Paulo dizia da filosofia, porque permite fazer estas questões todas, não é? E de repente podemos discutir o que é arte e o que é que... Vai, acaba lá muito. Vamos para essas discussões todas, e eu acho que o que ressalta sempre nesta discussão em torno da inteligência artificial é que nós estamos a perder um bocadinho a noção dos outros conceitos. E isso é daquilo que é o de facto, a causa das coisas, não é? Sim, a original causa das coisas. Há um livro muito interessante que se chama New Dark Age, do James Bridle, em que ele diz mesmo que nós estamos a entrar nesta idade das trevas, e um dos exemplos que ele dá, e isto já existe há muitos anos e eu convido-vos a reparar, é que os vídeos... Isso é primo do tecnofeudalismo, não? Um bocadinho, mas esta ideia é muito interessante, que é os vídeos que os miúdos veem, aqueles miúdos que estão siderados no telemóvel, se nós prestarmos atenção, muitos deles já são feitos por inteligência artificial há anos. E são vídeos completamente absurdos, feitos em 3D. Eu já fiz este exercício com uma prima minha, tipo motas aí contra insufláveis, coisas assim, que se vê completamente que é de não há ponta por onde se lhe pegue. Ou vídeos que simulam surpresa, não é? O está cá, não está cá. Aquela coisa que é completamente fácil para uma máquina de simular. E o ponto aqui é, bem, o problema é de quem criou o vídeo, é dos pais que deixam os filhos ou aquilo ou a criança que está a ver aquilo vai interpretar como certo, não é? O problema não é só, não podemos só dizer foi a tecnologia. Não foi a tecnologia, não é? Não foi a tecnologia que... A tecnologia não é inimiga, não é? Que se lembrou de criar isso, e portanto
eu acho que temos que mesmo expandir esta conversa e pensar que obviamente há um avanço tecnológico, obviamente há aqui um salto qualitativo no que os modelos são capazes de fazer, não é? Mas a parte problemática não é uma inevitabilidade tecnológica. E eu acho que convém muito. Tu achas que a tecnologia é neutra? Portanto, a parte problemática é envolvente do capitalismo. Não há, a tecnologia em si não dá o seu próprio desvio. A Mackenzie Work diz qualquer coisa no Capital is Dead como a tecnologia é a materialização da vontade de um tempo, não é? Tipo, já havia já essa frase anteriormente, não sei se é do Marx, mas é uma coisa assim parecida. Para conhecermos uma civilização, olhamos para as suas máquinas. Sim. Eu acho que é mais ou menos isto que estamos aqui a falar, porque existem outras perspectivas sobre a inteligência artificial, como essas que eu falei, como aquilo que se chama inteligência artificial feminista, que é uma inteligência artificial se calhar menos focada em poder computacional e mais focado no poder humano, e não existe um consenso sequer de que o caminho para a tal inteligência artificial geral, porque eu acho que é sempre no fundo aquilo que estamos a falar e aquilo que queremos falar, não é? Aquilo que a imaginação humana quer falar, é muito disputado se é este o caminho, sequer. Aliás, acho que é mais ou menos consensual que este caminho não nos vai levar propriamente à inteligência geral, mas que nos vai dar grandes proveitos em termos capitalistas para quem investe nisso. E portanto há interesse dessas pessoas em criar entusiasmo. Eu vou só fazer aqui a própria questão. A inteligência artificial é um paradoxo. Não pode ser inteligente. Sim. Isso é um paradoxo, não existe. Aliás, Inteligência artificial não faz sentido. até pode ser se nós considerarmos que a nossa própria inteligência também é artificial. Pronto, mas isso aí já vamos entrar para outra coisa, percebes o que eu quero dizer? Se quisermos ir ao ponto de muitas vezes a nossa A inteligência artificial é um paradoxo, não pode ser. Sim. Mas é assim, Senão eu dou a inteligência artificial sem... esta garrafa. E a verdade é que o que vemos hoje em dia é muito isso. É qualquer algoritmo que pareça que seja possível as pessoas imaginarem que é inteligência, eles vão chamar de inteligência artificial na hora. Não há, Digamos, a inteligência, a magia dela está mais no nosso olhar do que propriamente no Sim. está... E também não só que isso também será a velocidade que as coisas estão a acontecer não acompanha a nossa própria forma de entender as coisas. Sim, o nosso há uma pensamento grande crítico. quantidade de ignorância. Eu, pelo menos, não tenho qualquer. Eu falo por aquilo que sinto. Quer dizer, não é? As pessoas não têm propriamente o conhecimento que tu tens. Claro. Não é? E então há uma grande. Quem ouvir isto assim, pá, podem ter, qual é. Percebes o que eu quero dizer? Claro. Parte daí. Mas o problema é, independentemente de haver E de outra questão, inteligência, de desculpa, facto, que é a questão sim. do senhor capital. Que Claro, aí é que bate tudo, no fim de contas é tudo isso, mais nada. O problema é, a gente está à procura de uma alma dentro da máquina. Não há. A máquina pode não ter Não há. alma nenhuma. Eu não te Mas o disse- que interessa é o que ela faz. Claro. Se ela conseguir compor não sei quantas músicas através de um cruzamento estatístico estou num e daí dilema. resultar êxitos do ponto de vista musical. Eu estou num dilema que é com a gravação do Adriano 80 dei-me conta, não pela primeira vez, mas muito assim descaradamente do poder da tecnologia na parte musical, não é? Que é ao ponto de uma nota que me raiva imenso, que é o tu e ela vai lá e está ali uma fração que nem é sequer mensurável, mas consegue ir lá por um. Epá, eu disse, olha, não quero nada disso. Quer dizer, porque está ali a pôr tudo direitinho, tudo, não há. O que eles não conseguem fazer ainda é pôr lá a alma. Claro. No dia que a alma consegue ser posta ali naquela garrafinha, fecha-se. A alma está no erro. Porque o facto de exatamente que é pá, cantar bem ou cantar mal, o problema é que é a emoção que se dá, isso é que não se pode tirar, não é? Ainda. Agora a máquina vai fazer o quê? Isso é um problema da gravação hoje em dia, na minha parte é isso, incomoda-me solenemente, que é até que ponto. Porque quem produz vai utilizar todas esses macaquinhos todos Sim, claro. para fazer aquilo tudo muito certinho. E depois onde é que está o Carlos Paredes a tocar, ou outro, quem diz o Carlos Paredes, ou quem sabe, pá, sei lá, tanta gente no mundo. O que é que eles valem perante isto? O que é que eu sou? Raquel, dizem que um número infinito de macacos com um número infinito de máquinas de escrever num tempo infinito davam para fazer as obras completas do Shakespeare. Com a inteligência artificial, achas que vão substituir os escritores? Não, eu por acaso estou a ouvir esta conversa e penso assim: caramba, demora tanto tempo a escrever, eu me punha tudo dentro da máquina, punha todos os meus fecheiros dentro da máquina, tudo o que eu já li e as minhas notas, inclusive aquelas que são sublinhadas a papel, e punha lá tudo dentro e saía qualquer coisa. Depois, obviamente, Bimbi. sim, Exato, e depois mas exatamente, esse é que eu sou conceito mesmo é lenta a tudo, escrever ainda. Enfim, ainda ontem me estava a queixar disso porque
corrijo, depois vou para trás. Escrever 3 parágrafos por dia Até que ponto é a normalização? Lá está, se isso assim fosse, os escritores iam ser todos iguais. Não, claro, não é a questão de todos iguais. Neste caso em particular, é todo o material que eu tenho para pôr ali e não sei. Já dava, porque Mas íamos ser todos bimbis, escritor não é? pôs uma praça velha, centenária, pôs assim: escreva-me um poema com uma praça velha, centenária, de uma forma bucólica. Ele escreveu o poema e escreveu o texto. E enfim, não era grande coisa. Não era grande coisa, fácil. Mas estava a um nível já Sim, não, do 12º ano. Não, por exemplo, há coisas, por exemplo, obviamente, por exemplo, na poesia é engraçado porque há formas muito rígidas, né? O soneto é uma forma rígida, a décima é uma forma rígida, e então, sei lá, se o chat GPT começar a construir. O chat do GPT. Exatamente. Começar a construir, gente, escreva-me aí um soneto sobre a garrafa Vitalis, e eu até quero ver como é que a rima é feita. Quer dizer, o Camões, coitado, né? Tantos anos. O Camões tinha. Aliás, ele era uma espécie de chat GPT da sua época, ao conseguir fazer aquilo quase ao milímetro, não é? Mas, não, eu acho que, por exemplo, no caso dos livros, isso não me preocupa, porque acho que. Lá está. Podiam ter sido escritos por uma máquina, não é? Sim, alguns podiam ter sido escritos por uma máquina e se calhar há muitos que se calhar não podiam, e portanto isso também não me incomoda. Acho que me incomoda mais a questão do jornalismo e da produção da verdade e das verdades e quais são as bases, não necessariamente do chat GPT, mas de que as máquinas vão buscar, não é? Portanto, esta reprodução constante da mesma frase. Repetida 1000 vezes, que se torna verdade, não é? E isso já existe mesmo sem a inteligência artificial, e portanto eu acho que é aí que nós, que a nossa inteligência, digamos assim, deve insistir na. E aquilo vai substituir, se aquilo se desenvolver rapidamente, o Google, não é? Quer dizer, do ponto de vista da. Não vai. Não vai? Não vai. Não, porque aquilo é muito mais. Isso são todos os mitos que se criam. Foi o Google que inventou a tecnologia, não é? Eu sei, mas assim, aquilo permite. Eu digo-lhe assim: esta frase foi por exemplo, a frase do Einstein. A frase não sei o que mais foi dita em que contexto. Ele vai-me lá buscar a base e discute com a frase. Provavelmente errada. Porque os modelos de linguagem têm formas de fazer, ou seja, de saber o que sabem. Sim. Mas eles, neste momento, só sabem o que sabem se nós lhe perguntarmos. Por exemplo, eu pergunto: dá-me uma receita de bacalhau à brás. Eu fiz exercício. Sim, ele deu com batatas aos cubos cozidas. Sim. Eu disse: essa receita está certa. Ele desculpa, esta receita não está certa, eu não sei a receita. Mas isto é perigosíssimo, porque ele no princípio não diz que não sabe. Ele no princípio manda e depois é que diz: olha, se calhar não sei. Mas eu queria só. Mas é o que os alunos fazem, portanto não há problema nenhum. Mas eu queria fazer uma ressalva, porque é algo sobre o qual eu escrevi um pequeno ensaio. Curiosamente já há 2 ou 3 anos sobre isto. Sobre o chat do GPT. Devia estar a fazê-lo agora, não é? Para lançar agora, em termos comerciais tem sido melhor, chamado Uma Questão de Inteligência, e em que eu disputo precisamente esta ideia de que a inteligência é fazer algo que tenha sucesso comercial, porque eu acho que no fundo é aquilo para onde estamos a ir parar hoje em dia, não é? Exatamente. E muitos dos artistas que nós hoje temos como consagrados, na altura deles, comercialmente não valiam nada. Não valiam nada. E portanto, se calhar nós aqui já estamos a perceber onde é que está mais ou menos o segredo da coisa. Se vamos conseguir produzir, eu não vou chamar-lhe arte, mas entretenimento visual, literário, seja o que for, com certeza que sim, mas hoje em dia já existe uma secção na Amazon que são os chamados scam books, que são livros que já são feitos com algoritmos já há algum tempo, algoritmos que são usados simplesmente para ir à procura de sinónimos e que dão um texto que não é detectável por uma máquina de plágio, porque o plágio em si também é detectado por uma máquina, portanto, que já é máquina contra máquina. Aquilo que fazia a Enid Blyton, como é que ela se chama? A dos 5? Dos 5. Sim, aquilo dos 5, mal pronunciado. Só mudava o nome do cavalo e do cão no romance para romance, agora faz por máquina. Sim, já existe isso dos scam books. E, por exemplo, no jornalismo, e para dizer aqui que eu acho que temos que chamar a atenção são os decisores e não é propriamente a tecnologia. Para já, a provocação que eu tenho feito esta semana é que se estamos preocupados com o despedimento de jornalistas, basta ver que os jornais em Portugal não têm tecnologia nenhuma e estão a despedi-los na mesma. Portanto, não é por aí. Em princípio, se calhar vai ser a desculpa que vão usar, mas já estamos avisados que é só uma desculpa. E depois,
temos que questionar os editores e questionar toda a gente que está Mas envolvida. não achas que há, por exemplo, o Paul Mason no livro do pós-capitalismo, baseado num relatório do OCDE, que são aqueles relatórios, como são há 50 anos, nunca se verificam exatamente, diz que se vai perder metade dos empregos na gama baixa e na gama média ou na gama alta, quer dizer, perto de metade dos empregos. Achas que essas previsões são realistas ou se vão criar outros empregos associados, como nas anteriores revoluções tecnológicas, que na prática se criar, isto é, perdeu-se os cocheiros, mas houve alguém que produzisse carros, não é? Eu aqui estou como o Paulo, se eu não puder trabalhar, melhor ainda. Se tiver... pagarem, não é? Porque dentro do capitalismo, se Também não não é- trabalhares, não te pagam. Esta é que é a parte importante. Ora, eu Esta é que acho- é a parte importante da narrativa, não é? Como eu falava do Photoshop, o Photoshop também. Outra analogia perfeita que é muito interessante e é de um cientista que tem a ver com a área de inteligência artificial. O senhor que inventou os Roomba, aqueles aspiradores que aspiram sozinhos, era um investigador da MIT da inteligência artificial e escreveu um dos papers mais importantes da área, chamado Elephants Don't Play Chess, em que ele basicamente diz que as máquinas, como as estamos a construir, nunca vão ser inteligentes. Mas repare, o Roomba também tirou emprego a muita gente, não é? Pessoas que teriam que limpar nessas alturas hoje em dia são contratados. O importante aqui não é se tira emprego, se não tira emprego, mas a forma como a sociedade assimila isso, porque muitas pessoas estariam muito contentes se não tivessem que ir fazer o seu trabalho e sair às 5 da manhã para percorrer Londres de uma ponta à outra, como falávamos ainda há pouco, ou para ir na linha de Sintra com o comboio cheio. Portanto, isso não podemos olhar para a perda dos empregos assim como se fosse um fatalismo tecnológico, uma coisa apocalíptica, porque não é a tecnologia que nos vai fazer empregos. Agora, se dissermos que a tecnologia que estamos a ver ser desenvolvida e que todos nós Tem um estamos interesse capitalista a usar e a propagar, muito... exato, resulta de altas concentrações Ora, de poder aí é que capitalista, bate. isso é perigoso. Aí é que Mas bate. o que temos que disputar não é a tecnologia em si, é a concentração do Sim, poder. mas por É a exemplo, nós concentração podemos de ver poder. o caso, por exemplo, a Amazon, não é? A Amazon pode ter a maior tecnologia, a maior inteligência artificial aplicada no topo, mas depois cá em baixo na logística precisa de mão de obra, pessoas Claro. a fazer toda a distribuição nos armazéns, não é? E aquilo que nós temos visto até mesmo na consequência da pandemia é a multiplicação desses armazéns, um pouco por todo o lado, não é? Com a monitorização através muitas vezes da inteligência artificial, ou pelo menos de tecnologia que já utiliza, do humano ao milímetro e ao segundo do tempo que essa pessoa demora a fazer não sei fazer o uma quê, a caixa. embalar, a não embalar, a ir à casa de banho, a fumar um cigarro, etc, etc. Portanto, até, ou seja, não é novamente a tecnologia, não é? É como ela se vira também contra, neste caso, os trabalhadores, não é? Portanto, não é uma questão de perder empregos, estes empregos têm-se Mas multiplicado. A minha questão sobre isso é que eu tenho dúvidas que as tecnologias sejam todas neutrais. Isto é, que o único problema é o contexto social e político que a correlação de forças análises existem e elas em si não determinam coisas. Isto é, as formas determinam muitas vezes coisas. O Simmel dizia que tem um ensaio sobre uma campainha e sobre um sino, em que no sino é claro o que tu fazes e na campainha não sabes como é que aquilo é feito. E isso determina formas de pensar necessariamente diferentes. E se determinadas tecnologias não são elas próprias Claro. vão para um determinado caminho, não é? Isto é, tu tens inteligência artificial, por exemplo, um dilema ético, inteligência artificial com drones que têm armas, se não podem facilmente... Sim, mas eu acho que aí o problema acaba por ser um bocadinho a definição do que é tecnologia, mais uma vez, não é? Porque o drone com armas são muitas tecnologias. São muitas tecnologias que são conjugadas por o decisor que decidiu metê-las todas no mesmo. Portanto, Claro, voltamos aqui a um ponto em que não há uma inevitabilidade de todos os drones que têm inteligência artificial têm que ter armas. Portanto, alguém teve que decidir que um drone com inteligência artificial tinha armas. Portanto, o problema não é... Sim, mas é como um rio, abres um caminho e o rio vai circular para ali. Sim, mas não é como a fusão do átomo, foi muito Sim. útil para umas coisas e Sim, muito má para outras, mas a não é? questão Portanto, é a que- questão Sim, aqui sim. é... Há aquele livro do Benjamin Labatou, O Verdor Terrível, em português, o When We Cease to Understand the World, que ele fala sobre isso, não é? Ou seja, a invenção que permitiu que nós cultivássemos a agricultura Claro. em Deixou-nos o escalas... tempo de trabalho. Deixou-nos o tempo de trabalho. Não foi só isso. O porque mesmo, és um paleolítico. o mesmo químico que inventou o nitrogênio para fertilizante inventou armas químicas Claro. para ser usado na guerra. Portanto, há sempre O que esse é que é lado. preciso? Então, o que é preciso fazer? O que é preciso não é isso. Há coisas que é preciso fazer ou não, as coisas não é preciso fazer, mas isso parte da ética também, não é? Uma complicação. E eu acho que aqui é um ponto onde eu costumo. O que é que pensas disso? Que eu costumo fazer, que eu acho que é interessante, no meio desta disputa, não sobre a tecnologia, mas mais ampla e talvez mais subjetiva, digamos assim,
e é uma autora que agora está na ordem do dia em Portugal, a Mackenzie Work, recentemente traduzida. Eu vi que o António Guerreiro escreveu para o público sobre ela, e ela fala do vectorialismo. Eu acho que essa é a parte mais importante, porque se nós pensarmos, nós estamos a debater as tecnologias na casa de quem as desenvolve, e isto é altamente perverso, não é? O Facebook, com um tweak no algoritmo, faz o ChatGPT aparecer no topo. E nós estamos aqui a criar uma ideia de que isto é espetacular, e se o meu post disser mal do ChatGPT, eles fazem um tweak para baixo e eu desapareço. Então aqui é assim. E portanto esse controle do espaço público é fundamental de nós percebermos. Depende dos decisores e da sua eu não quero falhar aqui, a sua ética. Sim, da sua Porquê é que é vontade. preciso fazer isso? Porquê é que precisamos disto? É porque vai dar muito dinheiro ou porque de facto vai... A questão é básica. É de sempre. Exato. Bom, ficamos no meio desta conversa por aqui, porque está ali, nós temos uma tecnologia aqui nesta sala que é um relógio de cuco que de vez em quando diz para fecharmos. Portanto, no dia ensaio aberto, quando é que tens? É dia 9, na quinta-feira. Dia 9, Sim. às 8h30. O que é um ensaio aberto com o Paulo Bragança? Eu também não sei. Sei que não vai ser Não há nenhuma tecnologia para prever isso? Não, graças. Escusa-me de perguntar ao GPT. Sim, graças a... Não, não estive com os músicos ainda, não falámos sobre isso, vai chegar e não vamos debitar canções, vou partilhá-las e vou fazer um ensaio como se não estivesse... Como se não houvesse tecnologia. Exatamente. E vai discutir ser, com eles, eles discutirem comigo e dizer que não é vai assim, ser, que é como assado. disse, não o relógio cuco, mas o ponto vai ser na bota. Na bota. Na bota, Exatamente, às 8h30, quinta-feira. Às 9h30, quinta-feira. E tu vais a seguir... Vou seguir escrevendo sobre Cuba. sobre Cuba e Angola. Isso vai acabar quando? Depois deve acabar em breve, até porque eu também, entretanto, vou começar outro projeto, também estou envolvida, que não disse no início, que é bastante interessante e é um pouco mais curto, com a minha colega Maria Paula Menezes, no SES, em Coimbra. Nós temos uma bolsa para fazer uma curta investigação sobre as escolas socialistas em Cuba, portanto, jovens angolanos e moçambicanos que foram para Cuba estudar na escola da Ilha da Juventude, e a ideia é fazer até um documentário sobre isso, portanto vamos ouvir mais sobre esse assunto nos próximos tempos. E ganharam um certo pragmatismo de fazer coisas, não é? Não, eles sabem fazer coisas, é uma coisa que se aprende nas escolas socialistas, é Eles sabem. concretizar, olha, Eles sabem, é verdade. a fazer, a pôr os ladrilhos, a construir, a pôr os ladrilhos, sim. Com pessoas lá, não estou lá a ter estado assim. Bom, e tu, Shifter, o que é que vais ter? Eu vou continuar a escrever no shifter.pt. Vamos lançar agora a nossa quarta revista, que vai ser sobre cidades, não tem nada a ver com a inteligência artificial. Graças. Vou estar a fazer moderações de conversas na Champalimau, porque começámos esta parceria precisamente para disputar o termo inteligência artificial com as neurociências, convocamos filósofos, linguistas, temos feito umas discussões Vocês interessantes. até tiveram Evgeny Morozov na revista, não foi? Não, nós fomos. Eu fui pessoalmente contactado pelo Evgeny Morozov para ser parceiro de um projeto dele, na altura sobre blockchain, não é? Porque era o hype do ano passado, este ano é a inteligência artificial. Não foi à vida, blockchain. Isso já ninguém quer saber. Já ninguém quer saber. Já saiu do trend. Eu ainda tenho entrevistas por traduzir e pensei, já não vale a pena, já ninguém as vai ler. Já perdeu o iPlay. Mas sim, estamos sempre nessa ligados, digamos assim, ao que se faz lá fora e ao que se produz lá fora, e a tentar trazer também um bocadinho por cá. Portanto, se forem a shifter.pt, forem acompanhando. Agora estamos muito a bater nesta parte da inteligência artificial, mas não estamos hipnotizados, digamos assim. E pronto, fica só aqui o registro, que apesar de eu ser muito crítico, também sou muito entusiasta, não se assustem. Eu não vos vou estragar sempre o uso da tecnologia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Só um barqueiro cantando breve, muito sereno na tempestade. Ao habitantes de terra e água, com os semblantes cheios de mágoa, saltei depressa para a cidade com a promessa da liberdade. Invadi tudo, comei pessoas a cantar loas, de meter medo
O mundo é mudo, pertence às cobras que trepam chegada no arvoredo, e os poetas a delirar devoram lírios no meio do mar. Constroem barcas que o vento vira, pesadas arcas, e o